Nossa próxima palestra terá como tema a vivência do cuidador do paciente com ela. Nossa convidada é professora aposentada após 40 anos dedicados à pedagogia, sua área de formação. Viúva de um paciente que conviveu com ela, Marta Marisa possui grande experiência como cuidadora e se dedica a estudar sobre a doença e também compartilhar conhecimentos com os cuidadores. Boa tarde, venha para cá, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu gostaria de deixar registrado aqui que hoje é um dia muito especial na minha vida. Por todos os momentos que eu chorei, vendo o meu marido sofrer de dor, por todos os momentos que eu vi seus direitos serem negligenciados, por todos os momentos que eu não tive apoio dos profissionais da área da saúde e por todos os momentos que eu tive o apoio dos profissionais da área da saúde. Então, hoje, para mim, o doutor Acari falou sobre o obrigado. As últimas palavras do meu marido para todos os profissionais que o atenderam, enquanto ele conseguiu pronunciar, ele falava obrigado. Por último, saía o, e, a, o. E, por último, saía só o. E, finalmente, as pálpebras caíram, a fala se foi, a comunicação ficou zero, mas ele olhava para mim e as lágrimas caíam em forma de dizer obrigada. Então, o obrigado tem um significado muito grande, realmente. Não foi. A descoberta da doença. A vida nos deixa mistérios e surpresas, né, com o passar dos anos. E o meu marido, depois de 35 anos, tendo sido bombeiro militar, ele chegou à aposentadoria e os planos de aproveitar a vida. E, realmente, nós tínhamos decidido, eu também me aposentar e aproveitar junto com ele. E fomos em uma viagem, ocorreu tudo bem. Na segunda viagem, em Angra dos Reis, na escuna, o comandante pediu, quem quiser mergulhar aqui, pode mergulhar, mas as águas são profundas, é só pessoal profissional. Ele era mergulhador profissional, militar, e ele mergulhou com mais 11 pessoas. O fotógrafo foi filmar lá embaixo, filmou 11 pessoas e não conseguiu filmar o Adão. Por quê? Porque, como ele tinha muita capacidade respiratória, ele nadou, mergulhou muito mais profundamente que os outros. E eles não acharam ele. Os outros 11 voltaram, né? Subiram de volta para a escuna e nada do Adão, e nada do Adão. E eu comecei a ficar preocupada, nervosa, todos olhando para ver onde ele sairia, né? E ele não vinha. E se passou 5 minutos, e se passou 10 minutos, e aquilo virou uma eternidade na minha mente. De repente, ele submergiu todo cianótico, assim, cinza, cinza. O que aconteceu? Ele foi tão profundamente no mar, que lá no fundo do mar, no ponto que ele chegou, já não tinha mais a gravidade, e a esclerose lateral amiotrófica se manifestou. Como foi se apresentar no final, no estágio final dele? Paralisou todos os músculos dele, ele não conseguiu mexer um dedo, um pé, nada para voltar. O que ele pensou? A mente dele, completamente, ele estava lúcido,
e tomando água e tomando água. A experiência dele de bombeiro mergulhador fez com que ele soltasse o corpo e dissesse: meu Deus, me leva de volta, porque eu não tenho forças para subir. Só que ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Quando ele saiu da água, que nós o tiramos, levamos para o médico, fizeram todos os exames, não era infarto, não era AVC, encaminharam para o neurologista. Daí veio, né, depois deste grande susto, a aceitação da realidade, né, e as dúvidas. O que será que aconteceu com ele? Fomos, então, para a busca, né, a procura por uma resposta. Mas como que, de repente, uma pessoa saudável, que nadava, fazia 60 batidas numa piscina, que entrava mar adentro, que não tinha medo da água, o corpo ter paralisado de uma forma assim tão rápida? Não sabíamos, né? Nem conhecíamos a doença ela. Fomos, então, para consultas com 4 neurologistas. Nenhum dos 3 primeiros fecharam o diagnóstico. No quarto, através da neuromiografia, pulsão pulmonar, da coluna e outros exames clínicos, já estava, o laudo inicial indicou ela, e depois o final foi realmente a ela. Fecharam o diagnóstico conclusivo daí. A ela dele era bulbar, e no primeiro momento a neuromiografia já detectou 85 de perda. Mas e como que nós não estávamos acompanhando essas perdas? Como que não se apresentavam? Se apresentavam, mas nós não tínhamos notado. As fasciculações existiam e nós achávamos que era estresse, porque ele nadava muito, corria muito, ele era atleta. Então, quando ele chegava em casa tremendo a musculatura, eu dizia: Adão, vai tomar um banhinho, relaxa que passa. Naquele momento passava, mas ela voltava. Então, não era só do estresse, do cansaço. Opa, voltou. Então, eu fui em busca do conhecimento. Onde achar respostas para as nossas dúvidas, se nem o próprio neurologista que tinha fechado o diagnóstico sabia o que nos dizer? Imagine, gente, isso foi há 11 anos atrás. O Adão, eu cuidei ele 2 anos em casa, e depois 2 anos e meio eu fiquei baixada com ele no hospital da Brigada Militar em Porto Alegre. Então, eu fui em busca e descobri alguns anjos aqui na face da terra, que a Associação Arela me deu, proporcionou um acolhimento fora de série, e eu comecei a participar de palestras, né, curso de cuidadora eu fiz, fui atrás de leitura de pesquisas produzidas, né, com essa temática, tudo que vocês podiam imaginar. Eu não dormi durante 2 anos e meio, o meu sono, eu tive um AVC no primeiro ano que eu fiquei no hospital. Por quê? Eu enfrentei assim, os técnicos de enfermagem, a enfermagem toda e os médicos diziam que eu não precisava ficar lá, que eu desse as costas para o Adão, porque ele estava em vida vegetativa mesmo. E aquilo me chocou de uma maneira tão grande, que eu pensei assim: como assim? Porque está com vida vegetativa, ele não vai ter um acompanhamento da pessoa que o ama? Os técnicos de enfermagem não podem ficar 24 horas do lado do BIPAP. Os técnicos de enfermagem não podem saber se ele está com coceira em qual parte do corpo, onde está doendo, né? Ele precisava de um acompanhante e era um direito dele. E eu lutei por esse direito. Mas sabe o que aconteceu comigo, pessoal? Eu fui escorraçada do hospital. Eles disseram: a senhora não tem que estar aqui. Tem gente aqui para cuidar dele. Eu disse: mas são 3, 4 técnicos para todos esses pacientes, eles podem ficar aqui ao lado dele? Não podem, eles vão vir fazer os procedimentos de medicação, troca de fralda, né, a limpeza da sonda, a dieta, mas vão se retirar. E a aspiração? Ele já estava na fase que não conseguia mais engolir a própria saliva, né? Então, eu fui de frente e consegui, através de muita dificuldade, de permanecer no hospital, sendo que era um direito dele, né? Bom, eu vou contar aqui os meus 2 primeiros anos que foi em casa, o que eu tive que fazer em casa para conseguir adaptar, né, o espaço nosso que nós tínhamos lá em casa.
eu troquei portas, eu abri portas, eu fiz rampas, eu troquei os móveis de lugar para facilitar a... Ele foi depois que ele foi diagnosticado, em 6 meses ele já estava cadeirante. Então, tive que adaptar banheiro e tudo, né? E também fui atrás de uma equipe multidisciplinar por orientação da Arela do Rio Grande do Sul. Essa equipe multidisciplinar, a Arela tinha feito um convênio com a ACD. Então, eu levava 3 vezes por semana o Adão a fazer natação, fisioterapia, terapia ocupacional, tinha psicólogos, tinha nutricionista, né? Então, ele tinha uma qualidade de vida 3 vezes por semana acompanhada. E isso foi fazendo com que ele continuasse a sentir vontade de viver, porque eu me preocupava muito com essa vontade de viver dele, porque ele, sendo um homem muito ativo e ter perdas todos os dias, as suas capacidades, né, vitais, não era fácil. Não estava sendo fácil para mim, imagina para ele. E eu me colocava no lugar dele. Então, ele conseguiu, por um bom período, ter um atendimento muito bom. Mas eu trabalhava, eu tinha uma escolinha. Eu fui professora formadora de professores durante muitos anos. E os meus últimos 18 anos de magistério, eu lancei uma escolinha dos meus sonhos, né? E, então, eu tive que optar. Cuidar do Adão e cuidar da escolinha. Cuidar do Adão e cuidar da escolinha. Só que chegou um momento que eu recebia a primeira criança às 6 da manhã, saía às 7 da noite, e eu tinha que ficar até meia-noite, 1 hora da manhã, escovando os dentes do Adão, dando banho, fazendo barba, tirando da cadeira de rodas, botando na cama, tirando da cama, levando para o banheiro, que naquela época ele se negava a usar fralda. Ele foi muito negacionista com relação à doença. Por ser uma pessoa, ele era muito vaidoso. Ele dizia, não preciso de fralda. Enquanto eu puder ir no banheiro, que tu conseguir me levar, eu vou. Só que ele chegou a ver que ele tinha 105 quilos, e eu, com esse tamanho que vocês estão vendo, 1,53 m, eu carregava meu marido o dia inteiro da cadeira de roda para a cadeira de banho, da cadeira de banho para a cama. Levava para o sol, tirava do sol, fazia com que ele tivesse contato com as crianças. Ele era cinéfilo, ele adorava cinema. Eu tirava ele da cadeira de roda, colocava no carro, levava para... Nós íamos para o cinema. Numa ocasião, no cinema, ele disse, pode me deixar em pé, encostado na parede? Ele queria sentir que ele tinha aquele poder ainda. E eu tirei ele da cadeira e encostei ele na parede, assim. E começou o filme... Ele suspirou assim, disse, eu não acredito que eu estou vendo um filme sem estar na cadeira de roda. Mas, naquele momento, ele caiu e rolou na escada que tinha do lado, assim. Gente, o cinema todo em Porto Alegre parou. Tiveram que chamar a ambulância. Ele foi para o pronto-socorro, porque ele ficou paralisado, assim, com os olhos estáticos, e não sabiam o que fazer com ele. Eu disse, olha, ele tem esclerose lateral amiotrófica. Vamos levar para o pronto-socorro. Levaram para o pronto-socorro. Primeira coisa, o que fizeram com ele? Viram a saturação, viram que estava baixa e quiseram colocar ele no oxigênio, sem o BiPAP. O que aconteceu? Eu disse, não, por favor, não pode colocar sem um BiPAP, vamos conversar primeiro. Daí o médico me olhou e disse assim, quem é o médico aqui? Daí eu disse, com toda humildade, doutor, eu sei que o senhor fez medicina e admiro muito a sua profissão, mas eu gostaria de lhe dizer que eu sou cuidadora dele e sei, né, por orientação da Arela, do Rio Grande do Sul, a Procuraela, a Brela, que não pode fazer assim. Por favor, me escute ou entre por favor, na internet e pesquise. Ele disse, não, a senhora não manda em mim. Gente... Que triste tu ver uma coisa dessa. Eu mostrei o alerta médico para ele, assinado por uma médica, né, conceituada a nível de Brasil, e ele não quis olhar. Ele não fez assim, baixou os olhos. Daí eu fui e me ajoelhei e disse, por favor, não faz isso, o senhor vai matá-lo. Ele ainda tem chance de viver. A doença dele não tem cura, mas nós não temos o direito de tirar a vida dele por negligenciar o correto. Daí ele, eu não sei se
ele achou, né, aquilo demais, me pediu licença e foi lá dentro e pesquisou. Daqui a pouco ele vem com as mãos na cabeça, fazendo assim: me desculpe, me desculpe, me desculpe. Daí eu disse para ele: o senhor está desculpado, eu é que lhe agradeço por o senhor ter tido a humildade suficiente de reconhecer o seu erro. Né? Daí eu sei que eles deram atendimentos para o Adão voltou para casa, ficou mais uns tempos. Depois houve um enrijecimento, né? A musculatura enrijeceu de uma maneira que eu não conseguia mais movimentá-lo. Ele teve perda de massa muscular e acabou que ele aspirou. Ele entrou naquela fase que não conseguia mais mastigar, né? A disfagia veio e ele aspirou e tivemos que ir. Aqui foram um dos últimos momentos nossos, né? Eu, ele, a minha filha. E aqui, ainda em casa, as adaptações que a ACD fez, a terapeuta ocupacional, porque ele queria ser muito independente enquanto pôde. Ele sentia que me sobrecarregava por eu ter uma dupla jornada. Então, ele foi muito guerreiro, porque ele disse: não, deixa que eu tento comer, enquanto ele conseguiu falar. Então, foi adaptado colher, garfo, caneta. Ele ainda usava o notebook dele. Ele era uma pessoa que procurava muito conhecimento também. Aqui foi o rápido avanço, né? Foi quando daí ele entrou para o BIPAP. A disfagia veio, a gastrostomia foi feita, né? A mobilidade e a fala dele ficaram muito reduzidas. E o BIPAP, que era inicialmente 1 hora, 2 horas, né? 3 horas, começou a ficar o dia todo. E a noite toda, eu tirava só em alguns momentos. Foi o cuidar constante. Ali eu senti a importância do cuidador. Não só por amá-lo, porque nós nos amávamos muito, mas por ver naquela cama um ser humano que precisava que alguém tivesse um olhar por ele, a voz que ele já não estava tendo. E antes de ele perder totalmente a fala, um dia ele me disse, ele me chamava de Marisa: Marisa, eu confio totalmente no teu amor, eu confio totalmente na tua capacidade e confio tudo que tu tiver que fazer por mim, dentro das tuas possibilidades, que eu não te sobrecarregue, eu vou aceitar. Não precisa nem me perguntar, porque eu sei que tu vai fazer o melhor para mim. Então, imagina a responsabilidade que ele me jogou, gente. Né? Eu não sou da área da saúde, eu fui da área, né, da educação, continuo sendo, que eu ainda dou assessoria a algumas escolas, mas é uma responsabilidade tão grande, um ser humano chegar e dizer para ti assim: eu te entrego a minha vida. Gente, é muito sério isso, porque nós não estamos preparados. A nossa própria vida já é difícil nós administrarmos, não é verdade? Agora, a vida de uma outra pessoa, e com tantas dificuldades que naquele momento eu nem sabia ainda o que realmente eu iria enfrentar. Eu já tinha enfrentado um pouco só. Estava na metade da batalha, né? Bom, eu já tinha falado sobre a pneumonia, né, que ele aspirou e foi para o pulmão, a rigidez muscular. Aí, quando chegamos no hospital, o que eu encontrei? O desconhecimento. O primeiro médico não quis assumir o Adão, o segundo médico também não, o terceiro também não, o quarto também não, quando eu levei ele na emergência. Daí eu disse: não, mas eu não tiro ele aqui do hospital enquanto alguém não assumi-lo. Daí o quinto, um doutor, Christian Nicoletti, cardiologista de Porto Alegre, disse assim para mim: dona Marta, eu não tenho muito conhecimento sobre ela. Na minha faculdade, eu tive algumas pinceladas sobre essa doença. Mas eu tenho um amigo, na Santa Casa de Porto Alegre, que tem um paciente de ela. Eu vou me informar com ele. E ele me deu um abraço e disse: vamos descobrir tudo juntos, dona Marta. E eu abracei ele e disse: vamos, o que o senhor precisar de mim, pode contar comigo. E ele disse: o que a senhora precisar de mim, pode contar comigo. E aquilo ali me deu forças de uma forma tão grande assim, que eu comecei a correr mais ainda do que eu já corria. O meu dia não era 24 horas, eu acho que meu dia já tinha se tornado 26, 27 horas. Né? Mas daí,
nós estávamos no Rio Grande do Sul com uma falta de recursos muito grande, e o salário, inclusive, do Adão, como bombeiro militar, vinha atrasado há 1 mês e 45 dias. Eu tinha parado de trabalhar, eu fechei a minha escolinha para dar atenção para ele, então eu não tinha o meu salário. Nós teríamos que ficar com o salário dele, e vinha atrasado. E cheguei no hospital achando que eu ia ter apoio lá, o hospital também não tinha material. Eles não tinham luvas, eles não tinham água, eles estavam sem pomada, eles estavam sem medicação. Eu tive que correr atrás de tudo, tudo. E pedi, ele precisava do BIPAP, né? E eu pedi o BIPAP para o nosso convênio do Instituto de Previdência do Estado, e foi negado. E aí o Adão entrou em depressão. Por que ele entrou em depressão? Porque ele nunca se negou de tentar salvar uma vida a 3 quilômetros no mar adentro para tirar uma pessoa que estava se afogando. Ele entrou em fogo de 3, 4 metros e nunca se negou. Por ser humano nenhum da face da terra ele se negou. Ele deu a vida dele. O lema dos bombeiros é salvar, salvar, sempre salvar. E ele, na hora que ele precisou, foi negado. Então, o que eu fiz? Fui atrás da Arela. Daí, lá na Arela, eles me conseguiram um BIPAP de Pelotas, de um portador de ELA que havia falecido, e a senhora fez uma doação para mim. Daí eu consegui, um professor amigo meu foi a Pelotas e buscou o BIPAP bom para o Adão, né? A judicialização do home care. Eu sabia que ele tinha direito ao home care para levá-lo para casa. Fiz a judicialização. O que aconteceu? Primeira audiência, eu perdi. Não ganhei o home care. Entrei novamente. Não desisti. Eu disse, eu não vou desistir. É um direito dele, eu vou atrás novamente. E fui. Me deram o home care, só que pela metade. Como é que eu vou levar uma pessoa portadora de uma patologia tão grave como essa, com um home care pela metade? Sem enfermeiros, era só um enfermeiro. O enfermeiro tem que ter 3 turnos. Não tinha cama hospitalar, não tinha uma série de coisas. De uma lista que deveria ter, vamos dizer, 50 itens, eles me deram 22, 23 itens. Então, o que eu fiz? Eu fui e conversei com o Adão, porque eu sempre perguntei, apesar de ele dizer que eu podia decidir tudo, eu sempre disse, Adão, está acontecendo isso, 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 isso. O que tu achas que eu devo de fazer? E como a nossa comunicação estava através da plaquinha aquela, com as vogais em cima e as consoantes dos lados, porque ele não falava mais, ele só piscava, né? E ele disse assim, deixa para lá, eu vou ficar aqui, quero ficar aqui. Tá, por quê? Porque quando ele decidiu que queria ficar lá, né, eu disse, então, vamos enfrentar tudo. Vamos enfrentar. Né? E fizemos o enfrentamento direto das dificuldades de acesso aos direitos do cuidador hospitalar. Fui estudar quais os direitos, né? E fiz o seguinte. Bom, já que no hospital a área da saúde não tinha conhecimento, xeroquei todo o material do curso que eu fiz como cuidadora de ELA. Os livros da Arela eu disponibilizei. Coloquei no prontuário do Adão o alerta médico, quais as medicações que ele poderia tomar, quais os procedimentos corretos. Coloquei na capa por cima, coloquei na primeira página, coloquei lá na última página, para eles não dizerem assim, eu não tinha visto. Coloquei 3. E xeroquei, passei andar por andar, entregando nas mãos dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros. Resultado, o que aconteceu? Eles começaram a se sensibilizar com a situação, e eu consegui fazer com que o Adão tivesse um atendimento humanizado, que era esse o meu objetivo, que as pessoas entendessem que ele era um ser humano e que precisava de cuidados humanizados. Não é porque ele estava ali com o corpo sem mexer um dedinho que ele não precisava de atenção, né? Então, eu fiz isso e consegui, dentro do hospital, organizar uma formação, né, para todos da área. Eles se organizaram, a assistente social me ajudou, e eles fizeram uma palestra interna. E daí começou a melhorar as coisas.
Aqui é o alerta médico do Procura Ela, né, como que indica ali sobre, na falência ventilatória, né, não aplicar oxigênio por catéter ou máscara, somente acoplado à ventilação, e todos os dados. Esse eu coloquei, eu mandei ampliar bem grande, e coloquei na porta do quarto do Adão. A progressão da Ela e os cuidados paliativos. Bom, falaram muito aqui hoje sobre os cuidados paliativos. Dentro da área hospitalar, esses 2 anos e meio que eu fiquei, eu senti da carne sobre os cuidados paliativos, como eles não estão preparados realmente, né, para cuidar de um paciente. O que eu fazia com ele? No dia do aniversário dele, eu enchia o quarto de balões e chamava toda a área da enfermagem e tal. Se tinha que fazer a barba dele, era um momento especial, eu fazia um momento especial para ele. Na Páscoa, ele não podia comer e tal, mas eu passava a raspinha, assim, eu passava o dedinho dele no chocolate e colocava na língua, o dia inteiro, assim, para ele sentir o gostinho do chocolate. Né? E assim foi, né? Fazíamos os aniversários e convidávamos todos da área da saúde, todo o hospital eu convidava. Daí chegou o dia dos namorados. Eu disse, eu vou falar com a Andréia, se ela não me consegue o Fabiano Feltrin, que era cover, né, do Elvis Presley, e o Adão adorava o Elvis Presley. Gente, fiz balões por todo o quarto, fiz um arco de balão na frente da porta do quarto, no corredor, assim, e todos da área da saúde ficaram do lado esquerdo, do lado direito, e o Elvis Presley, o nosso cover, né, querido Fabiano Feltrin, veio cantando e entrou no quarto. Snow I never. E o Adão no bipap e as lágrimas correndo. E o Adão no bipap e as lágrimas correndo. E daí o Fabiano Feltrin disse assim, meu Deus, Marta, eu vou matar teu marido, eu vou matar. Não, ele está feliz, ele está feliz. Daí ele fez assim para mim, pediu para mim tirar o bipap. E ele queria mexer com a boca para dizer obrigado, e não conseguia, porque a boca não saía, não conseguia mexer, né? Mas eu vi que era isso que ele queria dizer. Olha ali o quanto ele está emocionado ali, ó. Ali ele estava chorando, eu tinha tirado o bipap naquele momento. E foi uma festa só. E proporcionei a ele a declaração de amor na prática de que a gente ama, e quem ama, cuida, né? E nós temos que ter isso como slogan de vida. Nós temos que nos amar para poder cuidar do próximo. E também temos que nos amar para conhecer e reconhecer o momento de fazermos com que esse amor se transforme da maneira mais linda que puder existir na face da terra. E não foi. Aí, voltou. A saúde mental e física do cuidador. Eu tive que estabelecer limites, né, e possibilidades, porque eu estava me achando uma Mulher Maravilha. E realmente a minha capacidade, né, a gente chega a um ponto que tem limites. E eu estava no estresse, e a pressão cotidiana, o sono inadequado, a alimentação inadequada. Eu só ganhava café da manhã no hospital, não tinha almoço e janta. Convivência com a dor, né? Ele gemia a noite toda, eu passava a noite toda esticando os dedinhos dele, porque ele tinha cãibra e virava tudo para trás, as mãozinhas, os pezinhos viravam, e ele gritava a noite inteira. Vocês imaginam a gente no ambiente hospitalar, ouvindo sons de grito e gemido, e eu chamava o médico, e ele, no início, né, não sabia o que dar. Eu disse, vamos pesquisar, o baclofenho, é esse ou é aquele, vamos dar um jeito. E eu consegui fazer, né? Aqui foi quando ele faleceu, foram as últimas semanas dele. Aqui é o doutor Nicolete e a doutora Constância, que me ajudou também muito. Ali eu tenho assim vários nomes para dizer, né? Em agradecimento, eu só coloquei 2, mas são vários, a Luana e esse técnico de enfermagem maravilhoso ali, que o poder de um abraço, eu conversei com eles, eu fazia os aniversários deles, dos técnicos, dos enfermeiros e dos médicos.
Eu sabia que eles estavam de aniversário, eu comprava uma tortinha e a gente comemorava na volta do Adão, porque ele não estava no lar dele, ele estava num hospital. Então, eu tive que criar um ambiente humanizado para ele e que ele se sentisse acolhido. E a minha preocupação sempre foi essa. Eu me deitava na cama dele assim e olhava pela janela para eu sentir qual era a visão dele, a visão do dia a dia. Eu dizia, meu Deus, ele está vendo essa janela e essa árvore com aquelas mesmas folhas há quanto tempo? Vou trocar ele de lugar. Pedia para trocar de andar. Íamos para outro quarto. Daí, a vista era outra, ficava lá uns tempos e tal, trocava de quarto de novo, para ele ter outras visões de que a vida estava continuando, né? E que ele seria amado. Foi amado, muito amado, até o último respiro. Gente, quando ele faleceu, terminou um ciclo, e eu disse para mim, eu tenho que encontrar um sentido de viver sem ele, né? E eu fui ressignificando cada dia, eu ia trabalhando luto, com apoio da nossa querida Andréia ali também. E estou hoje aqui muito, 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 muito feliz de compartilhar essas experiências com vocês. E eu fiz diversos vídeos. Eu tenho um canalzinho no YouTube, que eu participei de uma marca, que eu não vou falar o nome aqui, uma marca de dieta, que eles fizeram assim, cuidado em foco com Dona Marta. Daí nós abrimos um canal, e as pessoas ligavam para mim, eles deixavam o WhatsApp, Dona Marta, o que acontece, isso. E começaram a fazer perguntas da minha vivência com ele. E depois eles formaram, eu consegui, eles formaram uma equipe de nutrição para darem todo o apoio nutricional para os portadores de ELA em Curitiba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasil. E ficou em todos. Se vocês forem no Ceará, em alguns outros hospitais, tem os folderzinhos meus, assim, com uma bonequinha, com os óculos vermelhos. E se vocês acessarem depois ali, vocês vão ver sobre esse trabalho que eu fiz, tudo em nome de divulgar ela, né? Eu participei de um conversando com quem faz, para conscientizar. Na minha cidade, Viamão, tinha muitos portadores de ELA. E quando eu soube que eu teria essa oportunidade, já fui lá e já falei para elas se sentirem acolhidas, assim como eu fui. O conhecimento a gente não pode deixar para a gente. Não existe conhecimento se não for multiplicado. Ele precisa passar adiante, né? Daí eu fiz um curso, um seminário, né, de 60+. Fiz um curso, eu não sei se vocês conhecem, o Carpinejar, né, sobre o luto. Foi muito importante. Aqui é aquele menino, ele é YouTube, o Fernando Aguizoli, a vovó dele tem Alzheimer. Também nós nos unimos para o quê? Para divulgar as doenças raras como um todo e que ela precisa ser estudada, né? Aqui, eu de volta à minha casa, com minhas duas filhas, minha nora, essa de azul, o meu genro e o meu filho. E voltei para minha casa com um objetivo. Isso eu quero dizer uma coisa para vocês, para finalizar agora aqui. Esse dia de hoje é um marco. Eu estava ouvindo vocês terem conseguido, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte ter conseguido colocar nessa mesa aqui pessoas tão importantes na maneira de pensar, na maneira de agir, na praticidade, em todo o que eles representam como pesquisadores. No dia 8 de julho, nós comemoramos o Dia do Pesquisador. Eu coloquei no meu Facebook assim, uma homenagem de coração, porque vocês são maravilhosos. Eu rezo todos os meus dias, eu sempre tive essa intenção de acontecer um dia um seminário sobre ela. E nas minhas noites que eu não dormia, eu escutando gemidos e choro, eu olhava para o Adão e dizia, meu velho, eu não vou conseguir te salvar, porque não existe a cura. Mas confia nos pesquisadores, confia na ciência. Um dia ela virá. Se nós não conseguimos nessa década agora, que as próximas gerações
tenham essa oportunidade da cura, porque é uma doença avassaladora, ela termina com o familiar, e eu assumi o meu marido de uma forma assim, que eu achava que eu nem tinha capacidade. E a capacidade veio, brotou lá no fundo, quando a luz do túnel estava se apagando. Então, nós não podemos esmorecer, perder a esperança de dias melhores. Eu estou aqui hoje tão feliz, vocês não têm ideia da minha felicidade de saber que pessoas como vocês estão aqui em luta, de pessoas que vocês nem conhecem, de pessoas e seres humanos que sofrem com a dor de não poder expressar a sua dor. Porque se nós caímos e quebramos uma perna, quebramos um dedinho, dói, a gente expressa através de uma forma ou de outra. O portador dela não consegue. E ele está lúcido, ele ficou lúcido até o último dia. É uma doença realmente que tu fica presa como se fosse um casulo. Imagine-se nesse lugar, né, sabendo tudo o que acontece na volta e não poder, né, expressar a sua vontade. Então, esse dia de hoje, um olhar para ela é importantíssimo. Parabéns, parabéns, Rio Grande do Norte. Que orgulho como gaúcha que eu tenho de vocês, nordestinos. Que orgulho. Eu bato no peito. É um orgulho muito grande. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir aqui, que alguém tirasse foto das pessoas que me deram muito apoio e que, sem elas, eu não estaria aqui hoje. Federal do Rio Grande do Norte. Vocês são demais. Obrigada, doutora Karine. Eu admiro muito os que estavam na mesa aqui. Eu acompanho vocês de longe, sem vocês saberem, há muitos anos. Eu fui invisível, mas vocês não foram. Temos que continuar. Vamos agora iniciar um debate na mesma dinâmica pela manhã. Teremos perguntas da plateia, mas para conversar aqui mais sobre os assuntos que foram levantados por Marta Marisa, eu convido aqui a professora Heloísa Oliveira, diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também convidamos nossa pesquisadora do Projeto Revela, Luciana Protásio, que é fisioterapeuta e também atua na área neurofuncional, na área de neurologia, no laboratório e também no ambulatório de doenças neuromusculares. Sejam bem-vindas. Professora Heloísa, faça as honras, por favor. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial a Marta Marisa e a Luciana, que está aqui do meu lado. Eu quero dividir a minha fala aqui, primeiro pegando carona, na importância desse evento, ou seja, como é importante falar sobre um assunto que a gente conhece tão pouco, né? E sobre o qual se fala pouco, e como esse assunto precisa entrar na academia, precisa entrar nas universidades, precisa entrar nos cursos de formação, profissionais de saúde, de educação, porque tem um impacto muito grande. O nosso foco de manhã foi uma maravilha. Falamos de sentimentos aqui tão importantes que reapareceram à tarde. Empatia,
compaixão, compreensão, todo amor, todos esses sentimentos que a Marta trouxe tão bem aqui na fala bonita que fez. E aí, o nosso foco agora é o cuidador. Conversei um pouquinho com a Luciana antes, foi muito bom para mim, quer dizer, eu aprendi coisas, inclusive. Nesse ciclo, já vou colocar minha pergunta para você no final, que não é nenhuma pergunta, é muita curiosidade de ouvir você mais, de vontade de te ouvir mais. Em relação ao ciclo que foi tão bem descrito aqui, a surpresa da descoberta, a necessidade das adaptações, que são muitas aprendizagens, muitas escolhas, às vezes escolhas muito difíceis, a sensação em muitos momentos de não ter suporte, de não ter apoio. E aí a figura do cuidador, ele tem uma importância fundamental, né? Dentro de um contexto de uma doença que vai... a metáfora do casulo me sensibiliza muito. Na realidade, vai envolvendo a pessoa e vai criando um casulo. Ela fica encapsulada ali, naquele espaço. Então, no caso do cuidador, a gente tem uma variedade de situações, né? A gente tem o cuidador familiar, né, que é leigo, normalmente é leigo até que a doença aparece, né? Depois que ela aparece, você precisa aprender muito sobre ela. Você tem o cuidador profissional, que pode ser hospitalar e que pode ser domiciliar também. Você pode contratar um cuidador profissional. No caso do cuidador familiar, às vezes, e muitas vezes, ele ainda assume outras tarefas relacionadas à família, relacionadas à casa, no teu caso, relacionadas ao teu trabalho, né? À escolinha. Então, é um contexto que exige dessa pessoa, que é o cuidador. Eu dividiria aqui em 2 grandes blocos, tá? Um cuidado consigo mesmo, né? Busca de equilíbrio, busca de saúde mental, de saúde física, e um outro eixo que é de formação, né? A formação na prática, no próprio convívio com o paciente, com a doença, no teu caso, com a pessoa amada que está ali sendo encapsulada pela doença, e a formação conteudística mesmo, a formação de informação, de conteúdo. No nosso caso aqui, a gente tem o AvaSUS, e eu não canso de elogiá-lo, né, com uma trilha formativa sobre doenças raras, muitos módulos, muitos cursos relacionados a ela, que pode ser feito mediado por tecnologias, então não requer que a pessoa se desloque e vá fisicamente a um local, e de excelente conteúdo. Então, esses 2 cuidados é o cuidar do cuidador. É disso que eu quero falar, né? Cuidar da saúde dele, física, mental, emocional, psicológica, e cuidar também da formação para que ele possa cuidar melhor daquele que tanto precisa e que está ali naquela situação. A pergunta, uma coisa que você disse que eu gostei tanto e anotei aqui: não existe conhecimento quando é só para a gente. Não existe mesmo. Conhecimento é construído e compartilhado. Então, esse teu movimento para não parar, quer dizer, para dar sequência a todo o compartilhamento generoso do que você aprendeu, e aprendeu no sofrimento também, durante todo esse período com o teu esposo, a preocupação em não deixar que ficasse ali, né? Que ganhasse
corpo que ganhasse um mundo para outras pessoas que também precisam dele e que também pudessem aproveitá-lo. Então, a nossa fala aqui é curta, até para que a gente tenha também a possibilidade de perguntas dessa assistência seleta, que atenta, que está aqui no auditório. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marta, sobre o retorno, né? Sobre o depois, esse sair, porque, na realidade, você teve toda uma dinâmica de vida ali, né? No hospital, com o teu marido. Com o falecimento dele, é uma outra etapa. E aí é outro marco zero, né? É um marco zero quando descobre a doença e um marco zero quando você retorna à sua vida. Eu adorei ver a foto ali com filhos, cachorro, né? Porque é um alento para esse retorno. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse depois e desse teu trabalho de compartilhar o conhecimento que você acumulou durante esse tempo para nos enriquecer um pouco mais com a sua experiência. É isso. Certo, muito obrigada pelas suas palavras. Pessoal, quando eu perdi o Adão, logicamente, 13 dias depois do falecimento dele, eu fui convidada pela Arela para fazer uma palestra na ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. E lá estavam presentes fisioterapeutas, o pessoal da área médica, assim. Eu não sei como é que eu consegui falar, né, André? Mas eu falei. E eu coloquei, assim, como objetivo de vida, continuar, porque quando eu fiz o meu juramento, na época do meu magistério, em antiga pedagogia, que hoje em dia está bem mudada a pedagogia, né? Eu levei muito a sério o meu juramento, porque, a partir do momento que nós juramos, nós temos que cumprir. E eu sempre fui de cumprir aquilo que eu prometi. E eu achava assim, eu tenho que recomeçar, eu tenho que me reerguer, eu tenho que ressignificar a minha vida. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma filha minha que é pesquisadora, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é professora doutora também lá, a Evelyn, ela está no outro slide, e ela dizia, sabe que o BIPAP do Adão, por 17 vezes eu vi ele morrer. Gente, tu veres uma pessoa que tu ama uma vez morrer, é chocante. Agora, tu imagina ver 17 vezes. Se vocês já viram um BIPAP, ele tem uma luzinha, um sininho, primeiro uma luzinha amarela, um sininho, depois a luz vermelha. É quando os parâmetros estão avisando, né, paulatinamente, que aquela ventilação não invasiva não está sendo suficiente. Então, o que acontece? Nós temos que mudar os parâmetros. Eu não sou fisioterapeuta, mas eu tinha consciência disso. Então, eu ligava para a UTI do hospital e dizia, os parâmetros do Adão estão acionando, não vamos esperar que ele não consiga mais. E daí, o fisioterapeuta que estava lá na UTI não sabia mudar os parâmetros do BIPAP. Eles são acostumados com CPAP. Então, o que acontecia? Batia o desespero, de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Uma vez eu liguei para a Leila, a fisioterapeuta da Arela, e pedi socorro, ela lá em Bagé. Eu disse, Leila, me socorre, o Adão está morrendo. Daí, eu botei o fisioterapeuta com ela, e ela foi dando as orientações, põe assim, quanto que está, quanto que não está. Por telefone, a não sei quantos quilômetros de distância, ela salvou a vida do meu marido. E assim foram 17 vezes. Eu disse, chega das pessoas passarem por isso. Como é que um profissional da área da saúde não vai saber fazer com que os parâmetros salvem uma vida? A gente sabe que a vida é finita e que vai ter o dia que ele vai partir, mas não precisa por não saber. Né? Então, eu coloquei como objetivo de vida isso, de multiplicar este conhecimento e alertar as pessoas que existe, nenhum de nós que estamos aqui, estamos livres de ter uma doença rara. Né? Nenhum de nós. A gente não sabe o que nos espera lá na frente. Então, nós temos que nos colocar no lugar do nosso ser humano, do nosso filho, do nosso neto, do nosso parente, do nosso amigo, até do inimigo, se tiver.
Porque todos somos humanos. E tem que ser humanizado. Tem que ser humanizado. Essa palavra humanizado, eu vi ali uma moça escrito atrás ali, paliativos, eu não sei se ela está aí, né, sobre os cuidados paliativos. A noção dentro da área hospitalar, gente, até pouquinho tempo, era muito errada sobre os cuidados paliativos. É deixar só o familiar ali dando tchau e pronto. Não é isso. É o cuidar constante, né? Dar qualidade de vida enquanto tiver condições. Esse é. O cuidado paliativo, para mim, foi desde o início, meio e fim. Não foi só no fim. E eu quero multiplicar isso, é um sonho meu. Luciana? Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse momento. É um prazer maior ainda estar com a professora Heloísa, estar com a Marta, né, partilhando esse momento. E como a professora falou, se ela ficasse aqui falando mais 2 horas a gente estaria ouvindo. Não porque quisesse reviver toda a parte do sofrimento, mas porque a gente também precisa aprender com as situações do outro que nos é passada, né? E como fisioterapeuta e pesquisadora, muitas situações que a senhora foi colocando, que passou junto com seu marido, a gente sabe que acontece, a gente se depara na prática, né, ainda, até como forma disso não continuar acontecendo, que as nossas pesquisas do LAIS, eles vêm também nesse sentido, como a trilha formativa do SUS, né, para passar conhecimentos, digamos, mais específicos em relação a ela, porque, por ser uma doença rara, então, no geral, como já foi colocado por algum profissional hoje de manhã, não lembro, os profissionais não vão atrás, digamos, de estudar isso, de procurar saber isso. Vão, falando da neurologia, né, vai falar de quê? Vai falar de AVC, pode ir para o Parkinson mesmo, mas ela, eu não vou ter pouco paciente. Avalie isso na fisioterapia. E aí a gente pega na fisioterapia neurológica, a gente pega na fisioterapia respiratória, que eu estou com os colegas aqui, né, também, e junto a isso, a todo esse paciente, essa pessoa com ela, que a gente vai lidando, nós nos deparamos com a questão do cuidador. E o cuidador mais sobrecarregado, vamos dizer assim, emocionalmente, fisicamente falando, é quando é o cuidador familiar. Porque ele está muito mais envolto dos sentimentos daquela pessoa, né, do amor, do que o que eu puder, eu posso fazer, eu vou fazer, eu vou lutar ali, mas é uma pessoa muito próxima, muito querida, né, que está naquele momento envolvido. E aí, Marta, eu te escutando falar, me veio a questão assim, gente, todo esse período, o sentimento de professora também veio à tona, né? Aquela coisa de professor, ele aprende, ele quer passar para o outro, então eu vou atrás, o que eu não sei, eu vou aprender aqui, para saber informar até os profissionais de saúde, olhe, procure aqui, procure acolá, não pode usar só o oxigênio, tem que ser junto com o BIPAP, tem que ser junto, já sabendo que isso poderia acontecer com o apoio da Arela, como disse, né? Porque é realmente comum isso acontecer. Infelizmente, estamos para melhorar, né? Vamos melhorando essa situação. Tem um ponto também que a senhora falou e que foi mais rápido, mas que a gente se depara muito, que é a questão financeira. As pessoas, quando entram nessas situações, eles também têm um baque financeiro muito grande, porque alguém da família teve que deixar de trabalhar ou diminuir suas horas de trabalho, a pessoa que está com ela também teve alguma variação ali na sua questão salarial, quando está se precisando de mais recursos financeiros diante de toda a demanda de aparatos ou de profissionais que são aí necessários, né, que fazem necessário nesses momentos.
toda uma equipe multidisciplinar e para o que a gente quer mesmo, transdisciplinar, né? Até como a gente trabalha no LAIS. O papel das associações, elas são importantíssimas. Aqui em Natal, a gente não tem especificamente uma associação regional, como a Arela, lá no Rio Grande do Sul. A gente tem a referência para doenças neuromusculares, ela que é o ambulatório do Hospital Universitário, do UOL, mas não é uma associação, né? E tem a parceria do LAIS como pesquisa também e ajudando nessa assistência. O ressignificar nisso tudo é muito importante. E volto à questão do AvaSUS. Como a professora Heloísa falou, o AvaSUS, ele transmite esses conhecimentos e a pessoa não precisa estar lá presencialmente, não precisa estar direcionando aquelas horas ao vivo, digamos, marcou-se dia 17 de julho, a dia 17 de julho eu não vou poder, ela pode fazer o horário dela ali, e com toda uma equipe muito bem preparada, e eu estou falando da equipe do outro lado, né, que não são os conteudistas diretamente, que são da área de saúde, mas toda a equipe que trabalha para isso, transformando aquele conhecimento que a gente passa num papel, não é escrito, né, mas é digitado, para animações, para uma interação, para uma forma muito mais clara, digamos assim, direta para as pessoas que querem conhecer, e principalmente para os cuidadores, né? Mas também tem acesso aos profissionais de saúde, claro, que o cuidador ele fica sempre fazendo esse canal de comunicação, como a senhora muito bem fez, entre os profissionais de saúde, seja o que foram na sua casa, ou seja na fase hospitalar, né, de comunicar. É assim, vamos procurar ali, é uma doença rara, não é porque você é profissional de saúde que você tem a obrigação de entender tudo dela. Estamos falando de uma doença rara, né? E outra fala que me chamou a atenção foi quando você disse que, nesse período, a senhora disse que sofreu um AVC. Né? Então, assim, olha aqui ponto, né? Chega assim, quando a gente está sobre o estresse, sobre a mudança ali. Então, para fechar a minha fala, eu queria que você comentasse, a senhora comentasse um pouco mais dessa fase específica. Eu entendo que não foi um AVC dos graves, muito extenso, que deixou sequelas permanentes, né, como estamos lhe vendo, e também diante os seus filhos, suas filhas, né, filhas e filhos, diante disso, porque na hora eles devem também ter pirado, né, digamos assim, estamos nessa situação e agora a mamãe assim também, porque é importante a gente compartilhar essas outras questões, porque no dia a dia, gente, é isso que a gente vê quando a gente está atendendo, né, cada pessoa, porque quando eu vou outro profissional que vai atender, prestar assistência a um paciente, a gente não está prestando só a ele, a gente está prestando a toda a família. Olha, essa questão de eu ter tido o AVC, eles vinham no quarto de manhã cedo para ver os sinais, né, vitais do Adão, e como eu sou muito falante, eles já entravam no quarto, bom dia, dona Marta, e eu dizia, bom dia, e eles me deram bom dia e eu não consegui responder. Na minha mente, eu tinha respondido, mas a voz não saiu. Daí ele olhou para mim assim, o Hernandes, esse que deu o abraço ali no Adão, com aquela foto. A senhora está bem? E eu fiz assim para ele, não. A minha cabeça parecia que ia explodir de dor. E eu não conseguia mexer meu lado todinho esquerdo. Estava tudo paralisado, a perna também. Daí ele chamou um outro técnico, buscou uma cadeira de roda, me colocou na cadeira de roda, verificou os meus sinais, né, nesse período, e disse, vou lhe levar para a emergência. Chamou outro para ficar com o Adão, e apertou o botão, nós estávamos no segundo andar, e a emergência no térreo. No primeiro andar, eu tive o AVC, eu perdi o controle dos esfíncteres, né, e sujei todo o elevador, a cadeira de roda, o técnico de enfermagem, que eu tive náuseas e tudo,
E ele já gritou, já entrou comigo na emergência, gritando, avecesando, avecesando, avecesando. E deu a coincidência de eu chegar lá e estar de plantão o médico, esse doutor Nicolete aí. Além de ele ter ajudado o Adão, ele também foi um anjo na minha vida, né? E ele, Dona Marta, e ele já correu, eu não sei, não lembro a medicação que eles me deram, na veia ali, rápido e tal. E eu fiquei 24 horas sem saber quem eu era, se eu tinha filhos, se eu não tinha filhos, eu esqueci o meu nome, o nome dos meus filhos, esqueci até a do Adão. Imagina, né? Meus filhos estavam saudáveis. Uma filha minha estava morando na Argentina, o meu outro filho estava fazendo mestrado em outra cidade, a Evelyn também estava em outra cidade. E eu esqueci deles, esqueci do Adão, só tinha eu para cuidar dele. Mas daí, depois de 24 horas, foi voltando, e eu lembrei, e no outro dia eu já estava lá do lado do Adão, cuidando dele. Né? Mas eu realmente, nessa fase do cuidador que se anula, é muito forte isso, gente. O cuidador chega num ponto que se anula em todos os sentidos. Nós deixamos de existir e passamos a pensar só naquela pessoa. E eu tenho, assim, na minha mente, de que no início eu tinha isso, né, que eu não tinha feito o suficiente por ele, que sempre era pouco. Mas depois, com o passar do tempo, a minha consciência começou a voltar, eu fiquei com uma sequela do AVC. Em dia de vento, não me convidem para sair, eu não posso sair de casa. Quando tem muito vento, eu perco a minha localização espacial. Se eu sair de carro, eu for sempre por aquela rua, eu sei que eu tenho que ir por aquela rua, se tiver uma plaquinha ali, desvio, eu não me acho mais nem para voltar para casa. Então, eu não posso dirigir. Eu só dirijo em dia bom, e que eu esteja me sentindo bem. Né? Já fiz tratamento e tal, mas eu estou bem, né? Estou falante, estou saudável, estou com minhas faculdades mentais bem, então eu sou só agradecida, né? Por ter sido socorrida na hora certa. Mas se eu estivesse em casa, certamente não estaria aqui, né? Mas então, respondendo mesmo a tua pergunta, essa relação que existe é muito séria e as pessoas fazem sem sentir. Sabe? Ou o profissional faz porque é um bom profissional muitas vezes e sai daquele plantão e vai para outro, porque eu já vi também cuidadores, quando eu fiz o curso de cuidadora, eu vi relatos de pessoas que me diziam, né, na hora do curso, eu estou aqui, eu não consigo nem abrir meus olhos, porque tinha saído de 8 horas de um paciente, e tinha ido para outro, e no sábado eu estava fazendo o curso, e aquela rotatividade, o estresse, eles também se envolvem, mesmo ganhando financeiramente. Então, imagina nós, cuidadores familiares, que quando não temos apoio, o Adão era de Caxias do Sul, os familiares deles, todos trabalhavam em Caxias do Sul. E eles vinham, só choravam quando viam o Adão. Eles não conseguiam ficar mais do que 30 minutos na visita. Eles choravam porque ele era um homem muito ativo, eles não conseguiam ver ele ali. E em certos momentos eu pedia, não, fica um pouquinho aqui, pelo menos para ele tomar um café, uma coisa assim. Ninguém conseguia ficar. Eu não sei se toca isso aqui, eu não sei o que eu faço. Eu disse, mas chama o pessoal da enfermagem. Eles não tinham coragem. Então, daí não é má vontade. Eu nunca tive assim, para o lado dos familiares dele, como má vontade. Apesar de eu me sentir muito sobrecarregada, eu fiquei muito sobrecarregada em todos os sentidos. Financeiros, emocionalmente e fisicamente. E isso acontece muito. E nos cursos de cuidadores, nós temos que alertar muito isso para as pessoas. Porque as pessoas chegam num estágio tão elevado de exaustão que não ajudam mais. Elas precisam serem ajudadas. Muito obrigada, professora. Temos alguma pergunta aqui da plateia? Se tivermos, microfone aqui à minha direita. Eu não vou deixar passar, né? Porque, né, Bruno, tem que aproveitar. Então, eu queria primeiro agradecer a dona Marta. Vou chamar a dona Marta porque é assim que a senhora se colocou, certo? Então, vou agradecer a dona Marta pelo tempo, dedicação, pela brilhante exposição. Acho que é um espaço singular, tem tudo a ver com o documentário que foi construído. Por isso que a senhora está presente lá também, nesse documentário que Marise ajudou a construir. Então, muito obrigado pela participação.
Mas eu queria que assim, o relato da senhora que conviveu muito nos hospitais e agora falando sobre a questão do cuidado, do trabalho do cuidador, como é que a senhora vê isso, por exemplo, nos cursos da área de saúde? Se falar sobre essa atividade do cuidador, se é uma atividade importante e como é que isso pode ser incluído, por exemplo, na formação dos profissionais de saúde. Porque um dos relatos que a senhora colocou é que os pacientes com esclerose lateral amiotrófica ou que estão em cuidados paliativos, muitas vezes era olhar pela janela e dar um tchau. Mas, na verdade, o cuidador ele tem um papel fundamental para que ele tenha um cuidado humanizado. E olhar pela janela e dar um tchau, muitas vezes, é pela ignorância dos profissionais de saúde. Então, assim, a gente tem, Luciana, nós que estamos dentro das universidades, Heloísa, de colocar isso para a universidade, porque às vezes a gente pensa num currículo para formar alunos fora da realidade. A gente está formando engenheiros, nós estamos formando médicos, enfermeiros, né, professores que não dialogam com a realidade. E a experiência de Marta, que ela traz, que a dona Marta traz para a gente, é justamente isso. É um olhar para as coisas que são mais efetivas. Então, eu queria escutar a Heloísa, que também pensa muito essa questão de um modelo de formação dentro de um contexto da realidade. A gente viu isso na saúde prisional, junto com o Ronaldo, dentro das trilhas que a gente tem construído, né, Luciana? Mas como é que a gente pode trazer isso para as universidades, para os cursos técnicos? Como é que a senhora pensa isso daí? Se essa é uma ação importante para estar sendo discutida pelas arelas, pela Abrela. Então, eu queria ouvir o seu relato aí. Boa tarde. Meu nome é Ronaldo. Eu trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu, na verdade, gostaria só de ampliar um pouco a pergunta do professor Ricardo, que ele falou da questão da universidade, que, aliás, a UFRN está fazendo um trabalho belíssimo nesse momento. Mas eu penso também que a senhora deve ter sentido muita falta das instituições de saúde mesmo. Eu estou falando da Secretaria Municipal, das secretarias estaduais, essa questão, inclusive, de formação desses profissionais. Desculpa a minha voz, é que eu estou saindo de uma alergia. E aí eu queria que a senhora também falasse para a gente como que a senhora entende que essas secretarias ou qualquer outro órgão poderia ajudar na formação desses profissionais e que não fosse restrito às universidades, tá certo? Seria isso. Obrigado. Tá. Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que vem bem a calhar a um momento que eu estou vivendo esses dias. Eu participei de uma assinatura sobre os cuidados paliativos, né? E exatamente por isso. O Sistema Único de Saúde tem como objetivo, né, agora, graças a Deus, nessa virada, né, de governo, de humanizar a saúde. O Sistema Único de Saúde é importantíssimo, né? Então, humanizando essa área da saúde, vão entrar nos currículos, tem que entrar nos currículos, exatamente este olhar, não só para ela, como toda doença rara, ou as inclusões que são necessárias também, porque eu já passei isso na área da educação, sobre a inclusão. A inclusão é linda, gente, no papel. Mas na escola estadual ou municipal, aquele cadeirante que chega, que ele teria direito a ter uma pessoa ali com ele para levar ao banheiro, para pegar na mãozinha, para ensinar a contornar a letrinha A ou a pintura, ele não tem esse acesso. E o que acontece com a professora titular da sala de aula? Ela tem 35, 40 alunos para atender. Ela vai atender aquele que precisa de inclusão? Então, eu vejo assim que já existe uma falha na área da educação. Isso, há muitos anos atrás, ela veio, realmente, nós tivemos um retrocesso nesse nível de atendimento escolar, propositavelmente, para quê? Para que a educação ficasse cada vez de pior qualidade.
Porque quanto menos o ser humano pensar, quanto menos ele tiver condições de escolher o seu bom governante, saber qual é a diferença entre um fascista, um nazista, um republicano. Eu não estou falando aqui de partido político, eu estou falando exatamente isso, do ser humano saber se proteger como integrante da sociedade, né? De se proteger, de não pôr lá no poder uma pessoa que não pensa no seu povo. Nós temos que ser pensados sempre, né? Independente de partido, não importa o partido que esteja lá. Se o governante não é capaz de pensar no seu povo, ele não é digno daquele cargo. E isso eu já sempre falei. Eu fui professora de séries iniciais, de 1ª a 4ª série. Como eu sempre fui muito curiosa na área da educação, eu passei para de 5ª a 8ª naquela época, que agora é o 9º. E eu passei pela ditadura. Gente, eu quis usar Maria Montessori, Piaget, dar aula embaixo de árvores para as crianças. Eu dava aula de ciências. Vamos ver o que é líquens, vamos descobrir o que é líquens. Vamos, e saímos de mãos dadas e íamos catar os líquens. E fazíamos trabalhos e cartazes. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui chamada na Secretaria de Educação da minha cidade como subversiva, comunista. Por quê? Porque a minha aula, eu não deixava os meus alunos um atrás do outro, eu fazia círculo. Como que a professora Marta faz isso? Que bagunça que é aquela aula dela? E eu tive que passar por mais de um mês, gente. Eu fui chamada na Secretaria de Educação e tinha um representante do Exército, um representante da Secretaria de Educação a nível estadual, a nível municipal, e eu tive que assinar um livro preto me comprometendo que eu não usaria esses autores, que eu seria subversiva, porque eu tinha que ir pelo método tradicional. Só que eu já tinha uma visão que as crianças não alcançavam os pezinhos na cadeira, ficavam 4 horas só copiando do quadro, e como um papagaio repetindo. Eu queria questioná-los, eu queria fazer com que eles aprendessem a questionar o seu eu, a sua sociedade, né? E imagina, gente, eu fui taxada como subversiva por fazer isso. Vocês acham uma coisa certa isso? Mas eu tive que assinar o tal do livro e fiquei dando aula 2 meses com uma representante do Estado lá atrás, observando a minha aula e anotando tudo. Daí as crianças choravam e diziam: eu quero aquelas aulas bacanas. Mas eu dizia: não pode, não pode. Deixa, quem sabe mais adiante. Gente, eu moro numa vila de pessoas trabalhadoras. O que acontece? Aquelas minhas crianças da década de 80 foram meus alunos, cresceram. Daí eu fiz um levantamento na minha vila e descobri que eu tinha 135 analfabetos na minha volta. Eu disse: mas como 135 analfabetos na minha volta? Então, eu fiz o supletivo na minha escola, de noite, de graça, sem ganhar nada. E alfabetizamos aquelas 135 pessoas. E coloquei sempre, né, no dia da formatura, aquelas pessoas de 60 anos, 70 anos, 80 anos que aprenderam a ler e me leram uma poesia, me agradecendo. Não tinha dinheiro que pagasse aquilo, não tinha. Por que nós precisamos ter 135 analfabetos à nossa volta? Nós não precisamos disso. Nós podemos fazer um mutirão, nós podemos... os educadores precisam ter essa noção, né? Desculpe que eu estou saindo um pouco, mas eu quero responder a resposta dele ali. Depois daí que eu saí até o 8º ano, eu fui ser professora formadora de professores. Por quê? Porque eu estava achando que eu estava fazendo pouco. Quem sabe se eu formasse os professores com capacidade intelectual e ativos e criativos, que as próximas gerações que viessem tivessem uma noção de o que é ser um ser dentro da sociedade. E fui, e fiquei vários anos. E depois, nos meus 18 anos, eu disse: eu vou para a educação infantil, porque a formação do caráter era dos 2 aos 6 anos. E fiz a minha educação, a minha escolinha chamada Girassol. Olha que coincidência, Girassol é o símbolo da ela, né? Que depois eu fui ter um contato com ela. E o que eu acho que, para vocês da área da saúde, como pesquisadores, médicos e todos os profissionais, fisioterapeutas da área da saúde e professores, o que nós precisamos fazer, se vocês quiserem aceitar minha humilde, assim, humilde mesmo que eu falo, minha humilde experiência como educadora de mais de 40 anos. Nós temos os conselhos estaduais de educação, temos os conselhos federais de educação,
de Educação. A nível de Conselho Nacional de Educação, precisa haver um seminário tipo esse aqui, para conseguir introduzir nos currículos como obrigatoriedade os cuidados paliativos e com horas suficientes que façam uma formação digna, porque não adianta colocar lá um tantinho assim de horas, né? E esse caminho que vocês estão trilhando aqui nessa universidade, hoje me enche assim de... Vocês não têm ideia, eu estou olhando o rostinho de vocês daqui, desculpe que eu acho que eu já estou passando do horário, né? Me avisa aí. O rostinho de cada um de vocês, gente, está escrito na testa de vocês, eu sou gente boa. Que coisa mais linda isso. Vocês não têm ideia. Eu passei por vários períodos na minha vida e que eu poderia ter desistido, mas não desisti. A Andréa sabe ali, eu fiquei numa vila de tráfico, então os meus alunos, eu via eles sendo aviãozinhos. Sabe o que é aviãozinho, né? Que leva a droga. Daí eu disse, não posso permitir uma coisa dessa. Sem ninguém saber, há 28 anos, não tem o meu nome na instituição, Instituto Ritmos da Vida. Todas as crianças que saíam da Escolinha Girassol, eu já fazia, o meu filho é professor de música, ele selecionava para mim aqueles que tinham as aptidões, que a gente achava que tivesse aptidão para música, e levava para o Instituto Ritmos da Vida. Começávamos pela flauta, depois íamos para o violão, teclado, e eu fiz um projeto assim, ó, ninguém da vila é para dar dinheiro para eles. Vamos juntar, reciclar, garrafa PET, latinha e transformar em dinheiro. Então, a gente juntava e vinha uma vez por mês um caminhão e eu transformava todos aqueles, o lixo, em dinheiro e comprava instrumentos musicais. Eu tenho a honra de dizer para vocês que nós temos 60 e poucos músicos formados e vários músicos já professores de música a nível de faculdade. Eu consegui tirar eles da rua. E quietinha, sem falar muito. Agora, vocês da universidade têm meios legais para fazerem isso. Sigam adiante, gente. Eu estou me sentindo muito orgulhosa de vocês. Ai, que maravilha. Muito obrigada por vocês terem me convidado. De coração, de coração, de coração, de coração. Continue nessa linha. Eu vejo uma luz muito linda lá adiante. Vocês vão colher muitos frutos desse trabalho lindo e digno que vocês estão fazendo. Parabéns, parabéns, parabéns. Marta, eu, ouvindo essa parte do teu relato, que Deus proteja a nós, professores, das pessoas que acham que podem nos fiscalizar e que nos comparam a elementos nocivos para a sociedade, que todo mundo sabe do que eu estou falando. Te ouvindo, eu ousei procurar um texto de uma pessoa maravilhosa, que é o Leonardo Boff. É pequenininho, tudo existe, e tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra, tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. O Boff falou isso em 1999 e é mais atual do que nunca. Parabéns, gente, obrigada pelo convite, foi bom demais da conta. Obrigada, gente. Só para finalizar aqui, eu queria pegar uma deixa do Dr. Acari, que gosta muito da mitologia grega. Eu voltei a estudar agora, antes da pandemia, eu fiz filosofia clássica, 3 anos e meio. E o Esculápio, né, que é o deus da medicina, teve uma filha, né, de acordo com a mitologia grega, chamada Ígia. A minha filha, que é fisioterapeuta também, se chama Lígia, com L. E a Ígia do Esculápio, ela recebia, o doutor Acari deve saber essa história, né?
ela recebia os pacientes do pai dela na antessala do consultório dele, naquela época, né? E perguntava nos olhos da pessoa que estava doente, o que o senhor está sentindo? O que a senhora está sentindo? Tem sentido isso há muito tempo? Quanto tempo faz? E sentava com a pessoa e conversava, até que a pessoa chegava à conclusão e dizia assim, bah, sabe que eu estou super bem? Olha, então, o que a Ígia fazia para o Esculápio? Uma triagem, ouvindo o emocional, as dores emocionais das pessoas. E o que o Esculápio ficava? Se tinha 100 pessoas para ele lidar, ele ficava com 60, 70. Por quê? Porque a Ígia já fazia na triagem a conscientização de que aquela pessoa não estava doente, que ela estava saudável, que ela precisava era ser ouvida. Né? Então, isso aí é a mitologia grega é muito sábia, né? E nós temos muito a aprender nos dias atuais, com os grandes filósofos, os grandes pensadores, porque é verdade as conclusões que eles chegaram, gente. A gente pode ler um livro, lógico que existem várias linhas, né, da filosofia, mas é tudo muito atual, é muito atual. E nós temos que levar isso para a vida, né? Tá, desculpe mais uma parte ali que complementa, doutora Cari. Eu acho que o senhor é um grande conhecedor da cultura grega. Direito à réplica. Professora Marta Marisa, a senhora é linda demais. E essa mesa foi Obrigada. brilhantada. Nossa, que coisa linda. Em relação ao que foi comentado, Esculápio é para os romanos, Asclepios para os gregos. E as palavras gregas, elas não são colocadas ao acaso, elas têm significado, todas elas. E o nome de vocês tem significado. E no nome está a missão nossa. Os pais escolheram o nome, não foi por acaso. Os astros conspiraram para que nós tenhamos o nome que nós temos. Temos que descobrir agora qual é a missão que aquele momento dava para nós. Asclepios, significa trazer a força de volta. Isso significa saúde. Trazer a força de volta. E ele teve filhos. E os filhos, Igéia deu higiene. Não é só higiene de lavar. Veio daí. É higiene mental, é higiene espiritual, é higiene social. Ela estava preparando já fazia a preparação. Outra filha, Panaceia, Panacós, pan, todos, acós, remédio para tudo. Daí é que vem a Panaceia. E tinha uma planta, a Solarnum era uma planta, que é uma planta mesmo, que fazia as pessoas dormirem, pessoas ficarem mais calmas, mais sossegadas, e existe essa planta, e essa planta era dada para todas as situações, daí que vem a Panaceia. Eu cresci em sítio com minha avó, e lá tinha a folha de melhoral, era a nossa Panaceia. Dor de barriga, folha de melhoral. Dor de cabeça, folha de melhoral. E no rádio nacional do Rio, que a gente pegava em ondas curtas, melhoral, é melhor e não faz mal. Opa, já estava lá conosco. A folhinha de melhoral fazia um sucesso absoluto. E é interessante que Panaceia deu farmacologia, farmacó é remédio, é medicamento, farmaqué é veneno, ou seja, veneno para remédio é uma letrinha, é igualzinho que acontece na genética, trocou uma letrinha, pode ser uma pessoa normal, como pode ser uma pessoa com doença. E o objetivo de lá era exatamente esse, caracterizar o que era realmente o doente, e a cura, não era a cura em relação só à medicação, a cura no sentido de voltar ao que você era antes de ficar doente, porque ninguém volta ao que era antes. Não tem nenhuma cura, não existe cura. Cura é de coera, que tem um detalhe bastante importante, e coera é aquecer, é colocar no colo, é segurar o calor. Olha que coisa linda, isto é cura, no sentido de cura. E quando se fala em cura, é no sentido de preparar a pessoa para um novo ciclo.
Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje vocês fizeram que nós nos preparássemos para o novo ciclo. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje nós vamos voltar para casa melhores que nós estávamos quando aqui entramos. Vocês permitiram isso. Muito obrigado. Com certeza, doutora Karine. Pode voltar aos assentos. Obrigado. O poder do abraço. Eu queria só desejar para vocês, depois dessa nossa pandemia, que nós ficamos sem os abraços. Eu já sabia do poder do abraço, né? Agradeço a Deus todos os dias por ter me dado essa sabedoria de valorizar o abraço de um amigo, o abraço de uma pessoa e dar um abraço a quem precisa ser abraçado. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço do tamanho do Rio Grande do Sul, junto com o Rio Grande do Norte, multiplicar pelo Brasil inteiro e levar ao coração de vocês força, coragem para todos os dias que vierem. Tá? Muito obrigado por terem me convidado. Obrigada mesmo. Gostaria que vocês, por gentileza, abraçassem-se, porque a energia fica no ar e a gente leva junto.